Olá, está começando mais um giro de notícias pela TV A Sua Voz. E hoje nós vamos falar sobre como que os idosos podem enfrentar o período da pandemia. E para isso nós convidamos o psicólogo Dr. Lucas Siqueira, ele que vai estar falando um pouquinho para nós sobre as atividades e os cuidados que os idosos devem ter neste período. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, Isa, tirando algumas dúvidas com o pessoal da terceira idade, porque o envelhecimento humano começa desde o nosso nascimento, né? E assim a gente vai propagando. E sem dúvida nenhuma, esse momento agora de pandemia deixou os idosos bastante desconfortáveis, né? Porque alguns deles que moram sozinhos, que têm as suas atividades nos seus próprios lares, estão sentindo falta da sua família, dos seus netos e até mesmo de saírem às compras. Primeiramente, Lucas, como que os idosos eles devem estar enfrentando esse período, né? Olha, a primeira coisa que a gente orienta a todos os idosos é terem calmas, muita calma. E segundo, procurar efetuar algum exercício que lhe dê prazer. Talvez aprender uma nova língua, aprender a trocar um instrumento, ou até mesmo abrir as gavetas e rever as fotos da família. Lucas, a gente percebe que os idosos, hoje em dia, eles têm uma vida ativa muito presente, assim, né? Por conta da pandemia, isso não é mais possível, né? Na maioria dos casos, né? Quais são as atividades, quais são as dicas que você deixa, né, para os idosos, para eles estarem, enfim, praticando, né? Tendo uma vida um pouco mais ativa em casa, né? Então, ter a humildade de chamar os seus familiares por meios de comunicações, que hoje nós temos WhatsApps, temos tablets, temos iPod, iPhones, ter a humildade, então, de solicitar aos familiares, aos netos que têm mais potencial e mais domínio, para que eles os ajudem, para que eles consigam conversar de maneira clara e assertiva com os seus familiares, até mesmo que estejam mais longe deles mesmos. E em relação à família, Lucas, como que ela pode estar contribuindo, né, ajudando os idosos nesse período complicado, né? Então, quanto à família, a gente sempre orienta eles que não exijam coisas que eles não possam fazer, como por exemplo, o pessoal que possui então a terceira idade que a gente fala, que chegaram no envelhecimento humano, eles já possuem algumas manias, alguns trejeitos, então assim, que eles respeitem o espaço dessas pessoas e façam o que eles pedirem, não derem a eles tarefas que eles não possam realizar, porque muitos deles têm uma rotina, né, no seu próprio lar. E aí os filhos ligarem por telefonema e passarem algumas coisas, tipo, olha, hoje tu tem que limpar toda a sua casa. Para eles não é rotina. Eles fazem isso uma vez por semana, eles têm toda uma dinâmica por trás disso. Lucas, a gente sabe que muitos dos idosos hoje em dia eles estão nos lares, né? Nos lares de idosos. Eles são cuidados por enfermeiras, enfim. E muitos também estão em casas, em suas casas com a família. Como manter a paciência, ser paciente nesse período? Então, uma excelente pergunta. Essa pergunta que não quer nos calar. Devemos a todo instante respeitar o espaço dos idosos, sabendo que eles estão nos lares de idosos, eles estão lá a pedido da família, a pedido deles próprios. Muitos têm a opção, fazem essa opção de ficar lá dentro. A maneira mais correta, então, é de não forçá-los a nada, deixar com que eles façam de maneira natural e que eles tragam
a sua própria, que eles tragam seus próprios pensamentos e desejos. Tá certo, então, Lucas, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial, né, por fim, para os idosos e também para as famílias, né, que estão em casa, que estão tendo que cuidar dos idosos, né, também. Então, eu gosto muito de Simone de Beauvoir, que fala sobre a liberdade, que nós sabemos que os idosos, as mulheres, vêm lutando muito por espaço, e eu entendi que ela fala que a terceira idade é uma liberdade. Então, assim, que os idosos tenham a liberdade de decisão, que eles escolham o que eles querem fazer, que as famílias os respeitem acima de tudo e tratem com carinho e amor. Tá certo, então, esta foi mais uma edição do Giro de Notícias. A gente agradece, né, ao Dr. Lucas Siqueira e a gente fica por aqui.